Então, aqui, ó. O que a gente viu antes? A gente viu o objeto sob o centro de curvatura, aí a gente viu que forma uma imagem do mesmo tamanho, na mesma distância, só que invertida, ok? E a gente tinha visto um objeto antes do centro de curvatura, gera uma imagem invertida, menor e real. Então a gente tinha visto essas duas situações. Agora vamos para a terceira. Ó, a terceira situação, ela fala o seguinte pra gente, ó. Deixa eu pegar aqui. Terceira situação. A terceira situação é assim, ó. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, galera, o que é a ideia aqui? Quando eu falo entre o centro de curvatura e o foco, porque a gente está pensando na seguinte situação, ó. Vamos fazer o desenho. Eu tenho aqui o eixo principal, eu tenho o meu espelho, esse espelho é um espelho côncavo, eu tenho um vértice aqui, vamos colocar o foco nessa posição, e o centro de curvatura nessa posição aqui. Eu vou colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Todo mundo acompanhou até aqui? Lembra que para formar a imagem precisa de dois raios, né, luminosos. Vamos pegar dois raios luminosos aqui. Eu vou pegar um raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal. Como é que ele tem que refletir, galera? Se ele incide paralelo ao eixo principal, passando pelo foco. Então, passando pelo foco. Beleza. Então tá aqui. Depois eu vou pegar um raio luminoso que passa pelo foco. Quando ele passa pelo foco, ele tem que refletir como? Paralelamente. Então repara só. Quando isso acontece, a imagem ela se forma aqui, ó, no cruzamento. Ó. Mas eu tô com um pouco de dúvida, tipo, quando tem que consegue ser virtual, assim. Beleza, vamos lá. Virtual é sempre quando é depois do espelho. Real é quando é antes. Então repara, o objeto não está do lado de cá? Então a imagem do lado de cá também é uma imagem real. Virtual se ela estivesse depois do espelho. É uma maneira mais fácil de guardar. Tudo bem? Quais são as características dessa imagem? Real ou virtual? Real. Mais o quê? Invertida. E maior. Todo mundo concorda? Perfeito. Tudo bem. Vou. Cadê o. Tá gravando. É... Tá. Objeto sobre o foco. Outra situação aqui, ó. Vamos lá. O objeto está em cima do foco, do F aqui. Eu vou traçar uma reta que está incidindo paralelamente. A gente sabe que quando incide paralelamente, reflete passando pelo foco. Então, faço a reflexão aqui. Depois eu vou pegar. Repara que agora não dá para eu pegar um raio luminoso que passa pelo foco. Por quê? Porque o objeto está em cima do foco. Então eu tenho que pegar um que incide no vértice. Então incidiu no vértice. Ele vai refletir com o mesmo ângulo. Beleza. Então, ó. Agora repara o seguinte: esses dois raios que foram refletidos, eles vão se cruzar em algum momento? Não. Não vai se cruzar. Então agora vamos prolongar para ver se ele se cruza no prolongamento também. Então vamos lá, ó. Eu vou prolongar o raio refletido para ver se eles vão se cruzar. Então prolonguei aqui para cima. Vou prolongar esse aqui também. Eles estão se cruzando? Não. Então quer dizer, vai formar imagem em algum momento? Não. A característica aqui ó, é o seguinte, ó, sempre que tiver em cima do foco, não há formação de imagem. Isso aqui é o que a gente chama de ponto cego no retrovisor, por exemplo, que a pessoa não consegue te ver. É. E aí o que acontece? Aqui a gente chama de imagem imprópria. Então, existe regiões de um espelho que não vai formar imagem. A mesma coisa acontece com o nosso olho, depois a gente vai estudar isso. Mas aí o nosso cérebro ele completa a imagem. Então existe sempre um lugarzinho que ficaria sem formação. Aí ele vai lá e completa. Doideira, né? É. Ele fala assim, deixa eu lá, olha o padrão e isso completa o negócio.
Uma maneira é isso, colocar um desenho e falar onde está, aí você tem que falar a característica da imagem que vai formar. É muito comum falar assim, por exemplo, o objeto está a tal distância do espelho. O raio de curvatura do espelho é tanto. Então, você sabe, né, se ele está antes, depois do centro de curvatura. Aí você vai saber o tipo de imagem, entendeu? Aí você tem que guardar essas características dela. Então, ó, a ideia aqui é o seguinte: se o objeto está sobre o foco, não vai ter formação de imagem. Todo mundo entendeu a ideia? Então, essa é a característica. Vou parar aqui para vocês poderem anotar. Oi? Vai. Vai lá no banheiro. Vai no banheiro. Eu não escutei o podcast, mas eu escutei o banheiro. Ô, te cumprimentei na fashionista, nem deu moral, né, cara? Não. É. Fiquei só chateado, nem consegui dormir direito. Vamos lá, ó. A última situação é o seguinte: objeto entre o foco e o vértice do espelho, tá? Então, objeto entre o foco e o vértice. Essa é a última situação que a gente vai ver. Vou pegar aqui dois raios luminosos. Então, vou pegar o primeiro, que incide paralelo. Eu sei que ele vai refletir, passando pelo foco. Muito bem. E vou pegar um agora que incide no vértice. Eu sei que ele reflete com o mesmo ângulo. Tudo bem até aqui? Então, repara o seguinte, ó. Incidiu paralelo, refletiu passando no foco. Incidiu no vértice, refletiu com o mesmo ângulo. Eles se cruzam? Não. Então, eu tenho que prolongar o raio luminoso para dentro do espelho. Prolongando, vai. Então, ó, se eu prolongar aqui, agora eu prolongo. Não entendi. A imagem é virtual. Então, aqui, ó, a imagem está aqui, ó. Beleza? Então, ó, é uma imagem virtual. Então, eu tenho aqui uma imagem virtual, mais qual característica? Maior. Não, ué. Direita. Direta. Galera, olha só. Repara que existe um padrão. Olha que bacana. Vamos guardar esse padrão aqui que ajuda muito em exercício. Ó. Toda vez que a imagem for virtual, obrigatoriamente ela é direita. É. Não existe imagem virtual invertida. Tudo bem? Então, sempre que a imagem for virtual, ela é direita. Eu vou voltar nesse slide aqui, só quero mostrar um negócio para vocês. Ó. Deixa eu passar aqui, já volto já, tá? Repara o seguinte, a imagem aqui ela é o quê? Invertida e real. Essa aqui, essa aqui. Então, sempre que a imagem é real, ela é invertida. E sempre que a imagem é virtual, ela é direita. Sempre vai ser maior em espelho côncavo. Lembra que em espelho convexo, isso é espelho côncavo. Tranquilo, tá parado aí. Oi? No espelho côncavo, a imagem é virtual e maior. No espelho convexo, a imagem é virtual e menor, sempre.